nova terra. Apocalipse capítulo inteiro, vamos lá, capítulo 1. Então, gente, eu vou pregar aqui sozinho, eu estou recebendo a inspiração do Espírito, compartilhando com vocês, e o Espírito Santo está nos ensinando. Mas eu não vou sozinho, não. Se eu vou pregar sozinho, eu vou pregar para mim mesmo, lá no meu quarto. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1. Vamos de novo, Apocalipse capítulo 1, Jesus está vivo, porque ele está vivo, nasce a igreja, capítulo 2, capítulo 3, a era da igreja, capítulo 4, capítulo 5, o arrebatamento, do capítulo 6 até o 18, tribulação e grande tribulação, 19 ele volta, 20, milênio, 21 e 22, novos céus, nova terra, nova Jerusalém, desce do alto. Capítulo 1, porque ele está vivo, que nasce a partir disso? A igreja. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5. Capítulo 1, verso 19. Eu não vou insistir, não, gente, não vai ficar maçante. Capítulo 1, verso 19, vamos ler então. Capítulo 1, verso 19, fica atento, ó. Diz assim: esse versículo aqui, do versículo 19, é a chave que abre todo o livro de Apocalipse. Tudo isso que eu estou te ensinando está aqui, num verso só, ok? Vamos ler então? Apocalipse, capítulo 1, verso 19, diz assim: escreve, Jesus está falando para João, escreve as coisas que tens visto, e as que são e as que hão de acontecer depois delas. Preste bem atenção. Volta alguns versículos comigo, só para contextualizar. Olha que interessante. Versículo 14 diz: sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve. Os seus olhos eram como uma chama de fogo, os seus pés como bronze polido, como se queimado numa fornalha. A sua voz como o som de muitas águas. E ele tinha na sua mão direita 7 estrelas, da sua boca saiu uma espada de 2 gumes, a sua face era como o sol, quando brilha em toda a sua força. De quem nós estamos falando, gente? Grite o nome dele de novo. De quem nós estamos falando? Verso 19, João diz assim: quando eu vi, eu caí como morto aos seus pés. O que é alguém cair como morto, gente? João desmaiou, gente. Viu a glória de Deus revelada em Jesus e desmaiou. E olha o que aconteceu. Mas ele, Jesus, pôs a mão direita sobre mim, dizendo: não tenha medo, João, eu sou o primeiro e o último, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que eu estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve. Então basicamente Jesus estava falando o seguinte: João, não é momento de me adorar, não é momento de ter medo, não é momento de desmaiar, meu filho. Levanta daí e vamos trabalhar. Escreve, João, escreve o que eu vou te falar nessa ordem. Primeiro, você está vendo. Segundo, as coisas que são a era que estamos vivendo. E terceiro, o que vai acontecer depois disso. Essa é a ordem do livro de Apocalipse. O que João estava vendo? O que João estava vendo, gente? O Cristo vivo. A era que são, as coisas que são. Qual é a era que nós estamos vivendo? Que dispensação é essa? Chamada pelo apóstolo Paulo de dispensação da graça, a era da igreja. E o que tem para acontecer depois disso? Capítulo 4. Vai lá comigo. Capítulo 4 de Apocalipse. Capítulo 4 de Apocalipse, versículo 1. Capítulo 4, versículo 1 diz: depois disso o que, gente? Uma boa revelação para você nessa noite. Depois do capítulo 4 é depois do capítulo 2 e do capítulo 3. Quantos sabem que depois do 2 e 3 deu 4? Então ele diz no capítulo 4: depois disso, o que nós vimos no 2 e no 4? A era da igreja. Depois desse momento, só existe uma mensagem essa noite. O que tem para acontecer depois dessa era? Para onde iremos? O que tem para acontecer depois desse tempo que nós estamos vivendo agora? O que tem para acontecer depois dessa dispensação? Começa o capítulo 4 dizendo, versículo 1: depois disso eu olhei, e eis que uma porta estava aberta no céu. Vou falar de novo. Depois desse momento aqui,